Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder vídeos gostosos. Esta história é sobre um garoto que passava a maior parte do tempo lendo manhwas. E não é sobre vocês. Embora vocês possam se identificar. Essa história é sobre o Sata Shijo. Um dia, ele terminou de ler um romance específico, e quando largou o telefone para fazer xixi, de repente os mundos se fundiram. Os prédios começaram a desaparecer, números estranhos também começaram a aparecer. A luz do sol ficou verde, e uma entidade estranha e demoníaca apareceu nos céus, para anunciar que a Terra agora participaria de batalhas no abismo. Se isso despertou seu interesse, assista ao vídeo inteiro para saber mais sobre como Sada conquistará e salvará o mundo com base no romance que ele leu. Além disso, veja-o criar seu próprio harém com base nas poderosas heroínas que o cercam. O título dessa série estará na seção de comentários abaixo. Considere a possibilidade de curtir e se inscrever. A história começa em um lugar onde os céus já haviam se tornado vermelhos. Todo o ambiente estava uma bagunça, e havia um cara perfurado com uma enorme foice. Este gemeu de dor enquanto tentava falar. Sua armadura já estava despedaçada, e sua espada estava quebrada. Ele tossiu sangue. Ele sorriu, e em seguida, voltou sua atenção para alguém e o provocou a continuar. O herói derrotado já estava falando com esse monstro enorme que tinha 8 braços. Cada braço também possui armas poderosas que têm a capacidade de destruir o mundo. Ele ouviu o apelo do herói e, de repente, pulou e começou a reunir seu poder. O ser monstruoso estava prestes a dar um chute de salto alto e agora estava vindo a uma velocidade tremenda. Mas o herói não parecia nem um pouco perturbado. Ele olhava fixamente para o monstro e então houve uma enorme explosão. A próxima coisa que soubemos foi que um texto estava sendo exibido. Acontece que as cenas anteriores eram de um romance. O usuário da habilidade de classificação S morreu na batalha, e assim, os monstros prevaleceram, e o mundo inteiro foi envolvido por desespero e medo sem fim. O autor terminou a história com essa conclusão e agradeceu a todos os leitores que demonstraram apoio. Alguém segurou seu telefone enquanto ele lia sobre o final. Era um rapaz que estava deitado em sua cama. Ele suspirou ao pensar que o final foi muito anticlimático e apressado. O garoto olhou novamente para o celular e percebeu que era o único que havia lido o romance. Seu ID Mystery Wonder estava no topo da lista. Ele então se levantou e jogou o celular na cama. O garoto foi mijar, e enquanto cantava dentro do banheiro, seu telefone mostrou uma notificação que incluía a mensagem de que a fusão dos mundos começaria no dia seguinte. As coisas ainda estavam normais. O garoto que leu o romance também será nosso protagonista principal. Ele estava a caminho da escola, mas então notou algo. Ele viu um grande número de pessoas agrupadas e achou que elas estavam protestando contra a construção de um prédio de apartamentos. Certa construção estava sendo interrompida novamente. Mas, ao olhar com mais atenção, ele percebeu que algo estava errado. Ele entrou em pânico assim que percebeu que um prédio inteiro havia desaparecido. Ele se perguntou para onde o prédio tinha ido. Ele então foi para a frente da multidão e viu que toda a área era agora um espaço vazio. Ele se perguntou o que teria acontecido. Mick M. olhava para o espaço vazio, enquanto as outras pessoas ao seu redor gritavam. Eles estavam furiosos porque achavam que a empresa de construção havia demolido sua casa. Alguns deles até planejavam processá-los. Depois de algum tempo, o rapaz seguiu seu caminho. Mas um pensamento ainda permanecia em sua mente. Ele se perguntou se a tecnologia de demolição atual era tão avançada a ponto de fazer com que um prédio inteiro desaparecesse da noite para o dia. Na National First High School, classe 16, a porta foi aberta pelo nosso escárnio. Mas quando ele estava entrando, uma figura sombria estava prestes a atacá-lo. Era o cara de cabelo loiro. Era um homem de cabelos loiros. Ele também se dirigiu ao nosso personagem principal como Suda Shijo, e o abraçou enquanto perguntava como ele estava. Com uma expressão sombria e triste, o loiro disse a Sota que o fim do mundo finalmente havia chegado. Soda cutucou o rosto do cara e disse que isso é o que ele ganha por jogar muitos jogos. Mas o loiro pegou seu celular e disse a Soda para dar uma olhada em algo. Houve notícias em todo o mundo de que certos edifícios realmente desapareceram. Alguns deles eram casas, complexos e até mesmo um condomínio inteiro. Soter esfregou a nuca e disse que isso poderia ser apenas coincidência. Mas o loiro tinha um sorriso presunçoso no rosto ao responder que as coisas eram estranhas demais para serem mera coincidência. Era impossível fazer um prédio desaparecer da noite para o dia sem deixar rastros. Ele ainda acrescentou que isso não é semelhante à premonição do fim do mundo que Soda lia em romances ou histórias em quadrinhos. Ao ouvir o fim do mundo,
A expressão despreocupada de Sota mudou quando ele se lembrou de algo. Ele rapidamente verificou seu telefone para procurar o romance que leu, mas o trabalho já havia sido excluído. Sota se lembrou de que o protagonista principal da novela também foi para sua sala de aula, e, no momento em que entrou, seu melhor amigo mencionou o fim do mundo, o que de fato aconteceu com ele agora mesmo. Ele se perguntava se isso ainda era uma coincidência, e com um olhar aterrorizado no rosto, ele se perguntava se uma mera ficção poderia realmente se tornar realidade. Sota entrou em pânico e imediatamente correu para fora. Ele disse ao amigo que tinha algo importante a fazer e pediu para dizer ao professor que estava com dor de barriga. O loiro chorou de incredulidade porque era a primeira vez que seu amigo faltava à escola. Ele garantiu que contaria ao professor que estava doente hoje. Nosso mestre de cerimônias ainda estava correndo enquanto se lembrava de todas as coisas importantes do romance. Ele sabia que os prédios desaparecidos se tornariam o círculo de teletransporte que conectava o mundo deles ao mundo do abismo. E assim como no romance, o primeiro círculo de teletransporte apareceu em sua cidade. Sota seguiu seu caminho em direção ao prédio desaparecido. Foi nesse momento que ele confirmou que o círculo de teletransporte número 1 estava realmente gravado ali. Um homem idoso percebeu que ele estava estressado e perguntou se o grupo D também o havia enganado. Ele se sentiu mal ao pensar que nosso MC era uma das pessoas que perderam sua casa. Mas Sota simplesmente ignorou o velho, pois ainda estava muito concentrado em pensar no romance. Ele se lembrou de que haverá 999 círculos de teletransporte que surgirão por toda a nação, e cada um deles estará conectado ao abismo, e mais tarde, à meia-noite, os monstros do abismo começarão a invadir. Quanto mais alto for o número do abismo, maior será o nível de terror que ele exalará. Em breve, os monstros estarão inundando a cidade. O exército e a polícia tentarão se defender deles usando suas armas atuais. Mas isso só será eficaz em monstros com níveis de 1 a 10. Mas para aqueles de nível 11 e acima, não há arma que possa prejudicá-los. No entanto, há duas maneiras de revidar. Os humanos que derrotarem os monstros de nível inferior ganharão recompensas do mundo místico. Essas recompensas incluem armas de combate e habilidades exclusivas que melhoram exponencialmente todas as suas habilidades. E com esse tipo de método, a humanidade encontrou uma maneira de enfrentar os monstros abissais. Soda então se lembrou do primeiro monstro que aparecerá em breve. Ele se assemelhava a um cachorro grande. Ela tem presas afiadas e garras mortais. Mas sua velocidade era muito lenta. Como ele já sabia dessa informação, pensou em matar primeiro e receber a recompensa por isso. Também foi observado que a primeira pessoa a derrotar esse monstro receberá uma recompensa especial pela morte. No romance, a primeira pessoa que conseguisse matar o primeiro monstro ganhava uma habilidade de reforço físico. Isso permitirá que ele derrote até mesmo monstros de nível 2, enquanto os outros formam equipes para derrubar um deles. Souza será capaz de derrotá-lo sozinho. Com esse plano em mente, nosso MC exclamou de repente que se tornaria mais forte. As pessoas ao seu redor viram isso e pensaram que ele estava louco. Depois disso, Soda foi imediatamente a uma loja de ferragens. Ele comprou muitos materiais necessários para se preparar. Uma arma semelhante a uma lança longa que lhe daria vantagem contra ela. Esse cara estava planejando combinar alguns canos e facas. E no caminho de volta para casa, Sota se deparou com uma senhora de cabelo rosa que usava o mesmo uniforme que ele. Mas ele estava tão concentrado em criar um plano que nem anotou. A moça viu Sota e não esperava que ele também estivesse faltando à aula. A garota se distraiu quando seu celular tocou. Ela o verificou e, ao atender, um homem gritou e a informou que ela deveria se apressar para voltar para casa, pois eles precisavam conversar sobre algo enquanto ainda estavam em casa. Olhando para Sota, ela concordou com a pessoa ao telefone. Depois disso, nosso MC foi para sua casa e começou a criar algo com os materiais que comprou. Primeiro, ele conseguiu criar uma armadura precária. Ele achava que isso era melhor do que nada. A próxima foi sua arma. Ele simplesmente prendeu uma faca na extremidade de um cano e pronto. Ele observou que ainda está ficando nervoso, mas tem certeza de que tudo correrá bem. Às 11h40 da noite, Sota se dirigiu ao local do círculo de teletransporte número 1. Equipado com sua armadura e arma DI, nosso MC notou que não havia mais ninguém lá. Ele se aproximou do centro e notou que ainda faltavam 20 minutos para a meia-noite. Ele queria muito que a primeira morte fosse dele. Alguns minutos depois, faltavam apenas 5 segundos para o primeiro monstro aparecer. Sota suspirou enquanto contava o tempo restante. Ele já havia assumido sua postura de luta. Ele se preparou porque já havia sentido a pressão intensa.
A área começou a brilhar com um tom carmesim. A atmosfera também mudou. Um enorme círculo mágico apareceu e quase envolveu a área. Ele emitia uma luz brilhante que parecia alcançar os céus. O mesmo acontecia com os outros lugares, onde os círculos de teletransporte estavam localizados. Aqui mesmo foi o início da invasão dos monstros abissais em todo o mundo. Embora já esperasse por isso, Sota ainda estava impressionado com essa visão. Um monstro que parecia um cachorro grande realmente se materializou na frente dele. Sota notou que se tratava realmente de um monstro abissal. Enquanto a criatura se aproximava dele, nosso MC observou que, no romance, a fraqueza dessas criaturas está na área da cintura. Ele só precisa esfaqueá-la ali. Ele fez o possível para se acalmar, pois afinal, essa era sua primeira caçada. Eles se encararam. Nosso MC planejava matá-lo com um golpe. O primeiro a se mexer foi o monstro do abismo. Ele correu em direção ao Sota. Ele sabia que estava vindo, e no último segundo, conseguiu pular para o lado e se esquivar do ataque. Sota sabia que essa era sua única chance de derrotá-lo. Então, ele agarrou sua arma e gritou para que o monstro morresse. Nosso MC foi bem sucedido em seu ataque. O Abyss Monster gemeu. Seu corpo ainda estava tremendo. Mas Sota sabia que ele tinha conseguido. Depois de alguns segundos, o corpo do monstro caiu no chão. Ele se perguntou se ele estava morto. Então se lembrou de que no romance, os monstros deixam cair a Abyssal Stone quando morrem. A recompensa pela primeira morte também não está aparecendo. Então isso só significa uma coisa. Sota então soltou um sorriso. Ele sabia que o Abyssal Monster estava apenas se fingindo de morto, e estava esperando que o nosso MC se aproximasse para emboscá-lo. Ele manteve a distância entre eles e apenas esperou que o monstro morresse lentamente. O Abyss Monster sabia que seu plano não havia funcionado. Então tentou se levantar novamente, mas já era tarde demais. Ele já havia perdido muito sangue. O monstro então começou a desaparecer. E então deixou cair a Abyssal Stone e uma arma. Um sistema também apareceu e parabenizou Sota por ter sido o primeiro a derrotar um monstro. Como recompensa, ele recebeu a alma do lobo solitário. A expressão do nosso MC mudou. Seu esforço e trabalho duro realmente valeram a pena. O sistema perguntou se ele queria usar a alma do lobo solitário, e ele confirmou imediatamente. A aura negra apareceu e entrou em seu corpo. A alma do lobo solitário foi ativada e absorvida por seu corpo. A silhueta de um enorme lobisomem também apareceu atrás dele. Depois disso, Sota rugiu como se tivesse acabado de ganhar um novo poder. A aura negra também o cercou. Ela formou uma esfera e engoliu o RMC. Alguns segundos depois, Sota emergiu. Seu poder recém-adquirido também era evidente em sua aura. O sistema então o notificou de que ele havia absorvido com sucesso a alma do lobo solitário. Os efeitos são os seguintes: aprimoramento do corpo físico, que aumenta a força e a resistência em 10 vezes, e aprimoramento da capacidade de reflexo, que melhora os reflexos em 2 vezes. Assim que percebeu que a aquisição de talentos havia terminado, Sota quis testar sua nova força. Ele bateu com o braço no chão, e isso criou um pequeno amassado. Ele ficou muito feliz porque isso não o machucou nem um pouco. Para testá-la ainda mais, ele reuniu mais força em seu punho e fez uma expressão séria. Seu soco aterrissou e resultou em uma explosão. Toda a área ficou cheia de poeira. Nosso MC notou que ele está realmente forte agora. Depois disso, ele voltou sua atenção para as gotas de itens do Abyss Monster. Ele se perguntou que tipo de efeito a pedra abissal tinha. Sota pegou e comeu a pedra. Seus olhos brilharam e ele soube imediatamente o que havia recebido da pedra. Era uma habilidade do sistema espacial. Essa era como um depósito onde ele podia armazenar objetos e preservá-los. Nosso MC ficou um pouco decepcionado. Ele até rotulou o gesto como uma caixa de mancada. Para mudar seu humor, ele olhou para a arma que recebeu. Essa é uma arma de nível 1, chamada Espada do Deus da Caça. Ela aumenta a força física em 2 vezes, e tem um efeito especial que drena a vitalidade do alvo em 1 por segundo. Ele ficou surpreso porque ela tem até um efeito de sangramento contínuo no inimigo. Sota então pensou que, a essa altura, ele provavelmente é o humano mais forte vivo. Ninguém poderia sequer superá-lo. Além disso, ele era o único que havia lido o romance e sabia tudo o que aconteceria no futuro. Ele também observou que a segunda etapa aconteceria em 3 dias. Ele aguardava ansiosamente as recompensas que receberia nesse momento. No dia seguinte, na escola,
Todos os alunos estavam falando sobre o estranho raio de luz que apareceu na noite passada. Sota também foi cumprimentado por seu amigo loiro, que correu para abraçá-lo. Mas como seus reflexos foram aprimorados, ele se esquivou facilmente. Seu amigo então comentou imediatamente que algo havia mudado nele. Nosso MC desviou o olhar apenas para esconder sua expressão. O rapaz loiro se levantou e contou a ele sobre os monstros que apareceram em todo o mundo. Ele se perguntava se esse era realmente o fim do mundo. Ele até acrescentou que esse fenômeno estava acontecendo no exterior. As pessoas que fizeram o upload dos vídeos estavam sendo suspensas. Por sorte, ele conseguiu salvar alguns deles. Ele mostrou que havia um estrangeiro que revelou algumas informações. Monstros saíram das fundações de um prédio que havia desaparecido. O vídeo também mostrou que algo aconteceu quando o monstro foi derrotado. Sota fingiu não saber nada sobre isso e perguntou ao amigo. O loiro revelou que, de acordo com o estrangeiro, uma recompensa foi entregue e ele ganhou uma habilidade de relâmpago. Aparentemente esse cara viu os monstros na noite passada, mas ficou muito assustado e decidiu fugir. Ele então perguntou a Soda se poderia acompanhá-lo na próxima vez, para que eles também pudessem obter alguns poderes. Mas, mesmo com seu apelo determinado, nosso MC simplesmente o ignorou e bateu em seus ombros. O loiro achou que Sota ainda não estava convencido. Mais tarde, naquele dia, o professor da sala de aula finalmente chegou. Ela falou sobre os rumores que estavam circulando, e era sobre os misteriosos raios de luz. Lembrou aos alunos que não acreditassem ou repostassem facilmente os boatos e que fossem cautelosos ao usar a internet por enquanto. Ela queria que eles se concentrassem apenas em seus próximos exames. Ao ouvir isso, Sota zombou e comentou que em 3 dias eles não chamariam mais esse rumor de falso. Seu comentário foi ouvido por seu amigo. Esse cara estava ficando mais cauteloso com ele. O dia passou e o sino tocou. Antes de sair da sala de aula, o professor lembrou-os novamente dos exames que estavam por vir. Sota suspirou ao pensar que finalmente tudo havia terminado. Mas então ele foi interrompido quando seu amigo loiro veio até ele com uma expressão séria. Esse cara revelou que tinha algo a perguntar. Nosso MC esfregou a parte de trás da cabeça. Ele pensou que estava em apuros. Os dois então começaram a conversar perto do campo de jogo. Seu amigo perguntou a Sota se havia algo que o MC queria lhe contar. Mas Sota hesitou por um segundo. O cara então chorou e estava prestes a fugir. Como ele estava machucado, seu melhor amigo estava escondendo algo dele. Com esse tipo de expressão, ele se virou mais uma vez para Sota e disse que achava que eles eram amigos. Foi também nesse momento que o nome do loiro foi mencionado. Seu nome era Taekto. Sota queria contar a ele essa informação um pouco mais tarde, mas, como chegou a esse ponto, ele não teve escolha. Taekto garantiu a Sota que ele podia confiar nele e que seu segredo estava seguro com ele. Sota pediu a seu melhor amigo que apenas o observasse e não piscasse. Com um movimento de seu dedo, nosso MC foi capaz de lascar a ponta do concreto. Os olhos de Take-Two se arregalaram em descrença. Sota então revelou que obteve esse poder depois de derrotar um monstro ontem. Take-2 esfregou a mão de seu melhor amigo, pois ele ainda estava surpreso com aquilo. Essa interação foi vista pela mesma senhora que viu Soto quando ele faltou à aula. Ela estava com uma expressão aterrorizada, e se perguntou se aqueles dois estavam realmente flertando um com o outro enquanto estavam na escola. Mal sabia ela que o Sota já estava contando os detalhes para o Take, na próxima geração de monstros abissais. Nosso mestre de cerimônias planejava ajudar seu melhor amigo a matar um deles e obter sua própria habilidade. Taketo ainda estava hesitante e perguntou a Soda se ele estava realmente de acordo com isso. Nosso MC confirmou e, em troca, o segredo deles deveria ficar apenas entre os dois. O dia passou rapidamente. Sota estava agora voltando para sua casa. Ele notou que, em 3 dias, os monstros aparecerão em um local de construção abandonado a 30 quilômetros de distância. Mas desta vez, será um pouco diferente. 2 monstros apareceram e um deles parecia um macaco. Sua velocidade e garras afiadas serão um problema. Sota sorriu ao se lembrar de sua fraqueza. A estatística de defesa desse macaco era a mesma dos macacos bebês da Terra. Enquanto isso, o outro era um monstro abissal que se parecia com um gorila. Embora fosse lento, seus poderes de defesa e ataque eram muito altos. Nosso mestre de cerimônias estava com uma cara presunçosa ao notar que sua velocidade e força atuais superavam a desses 2 monstros. Ele planejou matar um deles e deixar que o outro fosse morto pelo Take-Tube. Então, ele se distraiu quando uma senhora idosa chamou seu nome. Sota sorriu porque essa pessoa era sua tia. Ela pegou sua mão e perguntou se ele estava voltando para casa. A senhora queria convidar o RMC para jantar em sua casa primeiro.
mas seu comportamento estranho revelou que algo estava errado. Soda imaginou que talvez seu tio tivesse vindo visitar sua casa novamente. Sua tia então suspirou e comentou que era realmente impossível esconder as coisas do Soda. Ela então o alertou sobre o fato de o tio dele reivindicar a propriedade da casa e o aconselhou a fugir enquanto pode. Nosso mestre de cerimônias agradeceu a preocupação dela, mas garantiu que agora ele pode cuidar de si mesmo. E enquanto se afastava, sua tia pensou que, embora a vida tenha sido muito difícil para Sota, ele cresceu gentil e forte. Enquanto isso, na casa de Sota, havia dois caras bebendo álcool e sentados no sofá. Eles criaram uma grande bagunça. Esse rapaz perguntou ao pai por que Sota ainda não estava lá. Ele queria saber se o primo havia fugido novamente. Seu pai então respondeu que, se o Sota realmente fez isso, significa que agora eles podem morar nessa casa. Esse malandro alcoólatra até mostrou um pedaço de papel que mostra que ele herdou os direitos desse lugar. Os dois se assustaram quando ouviram a porta. Eles notaram que Soda estava aqui. Nosso MC já tinha uma aura sombria ao seu redor. Ele olhou para eles assim que viu a bagunça que haviam criado. Como estava muito irritado, Sota os avisou que não podiam simplesmente entrar aqui e fazer o que quisessem. Seu primo não gostou do tom de sua voz, então advertiu nosso MC para não se precipitar. Ele observou que Sota era apenas um pirralho. A discussão desse cara foi interrompida quando seu pai levantou a mão. O tio de Sota se levantou e lembrou ao nosso MC que ele ainda era uma criança. Ele também mencionou que sua mãe e ele se davam muito bem. O bêbado então se aproximou e o aconselhou a deixar este lugar e viver sozinho. Isso faria com que ele experimentasse melhor a vida. Como Soto já estava planejando ir para a faculdade, ele até trouxe uma mesada e a acenou para o nosso MC. Ele disse a Sota que essa seria sua mesada, que era de menos de 10 ars. Seu primo interrompeu a conversa novamente e exclamou que Sota deveria simplesmente sair de casa. Foi nesse momento que o RMC disse que eles é que deveriam deixar o local. Ele sabia que o documento que seu tio tinha em mãos era apenas um documento falso. Isso fez com que seu tio ficasse furioso. Ele exclamou que eles deveriam ir ao tribunal e resolver tudo lá, já que Sota não tinha chance de ganhar. Sota lembrou a esses dois que eles nunca ajudaram sua família quando estavam em situações difíceis. Mesmo quando seu pai foi hospitalizado e sua mãe foi forçada a cuidar deles. Para pagar as despesas médicas do pai, sua mãe teve 4 empregos de meio período, e Sota teve 3. Seu tio até teve a coragem de ir à casa deles e roubar algum dinheiro naquela época. Em conclusão, Soda se referiu a eles como malandros inúteis, mas seus sentimentos não fizeram nada para esse bêbado. O tio apenas sorriu e disse a Sada que, não importa o quanto ele protestasse, a casa ficaria em posse do tio. Ou ele leva o caso ao tribunal, ou vai embora. O primo voltou a dizer algumas bobagens, como se a mãe de Sota estivesse realmente querendo essa propriedade, e essa fosse a razão pela qual ela encontrou seu karma. O desgraçado ainda acrescentou que Sota e sua mãe eram apenas cachorros que só latiam. Ele também a rotulou como uma garimpeira. Essa declaração foi a passagem desse cara para o inferno. Nosso MC ficou furioso e pediu que ele retirasse o que disse. Mas esse cara provocou Sota ainda mais e pediu para ir até ele. Seu tio se intrometeu e perguntou ao nosso MC se ele realmente iria bater em alguém mais velho que ele. Esses dois simplesmente não paravam. Eles estavam realmente pedindo por isso. Sota não conseguiu se conter e deu um soco certeiro em seu tio. Que momento satisfatório. O soco foi forte o suficiente para fazê-lo voar pelas costas. Seu primo tentou vingar o pai balançando uma garrafa de álcool em direção a Soda, mas foi imediatamente atingido por um contra-ataque. Os joelhos de Soda quase quebraram todos os ossos do corpo do cara, e como era de se esperar, ele também saiu voando. Foi nesse momento que ele percebeu que tinha feito besteira. Enquanto seu corpo ainda estava tremendo, ele avisou a Sota que eles iriam relatar isso à polícia e dizer que foi ele quem começou a briga. Nosso MC perdeu o interesse e disse que eles deveriam fazer o que quisessem. Esses dois foram então deixados no quarto. O primo de Sota sugeriu que eles deveriam denunciá-lo ao chefe Ketu, já que seu pai tem um bom relacionamento com ele. Enquanto isso, Sato foi para seu quarto e imediatamente preparou suas coisas. Ele pensou que as coisas ficariam mais confusas e que isso mudaria o sistema judicial. Ele planejou não causar mais problemas. Com uma expressão determinada, nosso MC jurou que vingaria sua mãe e seu pai, não importa o que acontecesse. Depois de algum tempo, ele terminou de arrumar suas coisas e se deparou com esses dois novamente. Sota lhes disse que os deixaria aqui por 3 dias, e que eles poderiam fazer o que quisessem. Os dois malandros ficaram se encarando.
Seu rosto ainda estava inchado quando ele percebeu que as palavras de Sota significavam que ele já havia desistido da casa. Esse rapaz não gostou do tom de voz do nosso MC e voltou a cogitar a ideia de denunciar Sota ao chefe Katou. Mais tarde naquela noite, em um hotel, Sota se aproximou do caixa e disse a ela que iria comprar um quarto king size para 2 noites. A senhora checou Sota e descobriu que ele era um fugitivo. Ela então sugeriu que ele experimentasse o serviço de massagem, que era muito popular. Sota não esperava essa oferta e ficou corado. Ele também recusou. Em sua mente, ele ainda é um estudante do ensino médio, e só ficou nesse hotel porque era o mais próximo do abismo profundo. Zona. Ele estava prestes a entregar o pagamento pelo quarto, mas a moça do caixa ainda estendeu a mão para ele e disse que as garotas eram todas bonitas e simpáticas. Sota se sobressaltou e recusou a oferta mais uma vez. A moça então lhe disse que seu quarto era no número 208, no 2º andar. Naquela noite, a atmosfera dentro do hotel estava obviamente ruim. Sota também podia ser visto gemendo e suando muito. Uma senhora estava fazendo barulhos obscenos enquanto as coisas aconteciam. Acontece que esse barulho não estava vindo do quarto de Sota. Estava no outro. Nosso mestre de cerimônias também estava enlouquecendo, pois continuava a se concentrar, embora as vozes estivessem vazando pela parede. Ele rolou na cama e pensou que deveria pensar em outras coisas. Ele observou que precisaria suportar isso por mais 2 dias. Os barulhos altos continuaram naquela noite e no quarto 210. Essa senhora também estava ficando irritada ao ouvir os ruídos de outro quarto, e seu nome é Sakura. Ela foi então lembrada por essa senhora de cabelos brancos de que deveria suportar o barulho, já que esse hotel era o mais próximo do local de seus objetivos. Sakura fez beicinho ao comentar que aquilo era muito irritante. Sua expressão mudou quando ela perguntou à senhora de cabelos brancos chamada Mia o que ela achava disso. Mio analisou a situação e notou que, com base na voz da senhora ao lado, ela estava apenas fingindo. Quanto ao rapaz, ela sabia que ele não duraria mais 10 segundos. A análise da Mio fez Sakura explodir de raiva. Ela não estava se referindo àqueles que estavam no outro cômodo, mas sim ao canteiro de obras abandonado. Mio tinha uma expressão brilhante quando sugeriu que Sakura deveria deixar as coisas mais claras da próxima vez. Seu humor ficou sombrio quando ela observou que o mundo mudou e que a única maneira de sobreviver era derrotar aqueles monstros. Ela também prometeu que faria de tudo para apoiar Sakura e esperava que ela adquirisse poder logo. Sakura sabia da importância de sua próxima missão. Então, ela assegurou a Mio e após 10 segundos, Mio deu a Sakura um sinal de positivo ao comentar que ela estava certa. O cara da porta ao lado realmente não durou mais do que isso. Sakura ficou muito envergonhada e pediu a Mio que parasse com suas piadas. 2 dias depois, chegou a noite da segunda leva de monstros abissais. Ainda faltavam 30 minutos, mas 2 silhuetas já podiam ser vistas na área. Eram Soda e Taketo. O loiro ainda estava tremendo enquanto caminhava ansioso pelo canteiro de obras abandonado. Sota lhe garantiu que essas 2 feras do estágio não eram páreo para ele. Tudo o que Take-Two precisava fazer era ficar atrás dele. Seu melhor amigo lhe perguntou novamente se Sota estava realmente confiante em derrotá-los. Se as coisas derem errado, Take-Two avisou Sota que ele o usaria como isca e fugiria. Nosso MC não teve nenhum problema com esse plano. Curiosamente, Sota tentou confirmar o status da amizade deles depois desse plano. Depois de um tempo, Sota checou o celular para ver o tempo restante. Esse também foi o momento em que Taki perguntou ao RMC se haveria outras pessoas tentando derrotar os monstros. Ele garantiu ao amigo que provavelmente não haveria problema. Sota achava que na novela, as pessoas que queriam caçar monstros ainda não tinham aparecido, então essa era a única chance de avançar. Então, algo chamou a atenção de Sota e ele avisou Take-Two. Ele agarrou seu amigo e eles imediatamente esconderam sua presença. Isso porque eles viram 2 senhoras chegando ao local também. Taketa reconheceu uma delas como Sakura Hanashima. Sota continuou a observar as 2. Ele estava confuso porque, com base no romance, esse encontro deveria ser impossível. Então, algo crucial veio à sua mente e o fez entender o que realmente aconteceu na novela. Ninguém recebeu a recompensa nesse lugar, porque aqueles que tentaram matar os monstros foram derrotados e morreram. Enquanto isso, Mio tocou o ombro de Sakura e a lembrou de que estava ali para ajudá-la. Eles também precisam voltar agora para o nosso MC. Tato lhe disse que sabia que a família de Sakura tinha essa grande influência. Portanto, a senhora ao lado dela deveria ser pelo menos parte da polícia especial. Esse cara se perguntou se eles também estavam indo atrás da recompensa especial. Com uma expressão séria, Sota lhe disse que, mesmo que essas senhoras fossem,
ele não as deixaria ficar com as recompensas. Miu e Sakura entraram no complexo e viram um enorme número 2 gravado no chão. Ela perguntou se os monstros realmente apareceriam nesse lugar. Miu confirmou e disse a ela que, à meia-noite, criaturas eram convocadas em lugares como esse. Ela acrescentou que essas criaturas não podem ser comparadas com as feras que eles conheciam na Terra. Miu trouxe alguns explosivos. Ela se preparou para deixar os monstros à beira da morte. Ela também entregou a Sakura uma pistola que ela usaria para dar o golpe final. Sakura entendeu o plano deles. Enquanto isso, os 2 garotos ainda estavam observando Miu e Sakura. Eles estavam agora nas grades acima. Take-Two já estava tremendo de medo. Sota lhe disse que ele precisava se controlar porque, afinal de contas, ele queria poder. Poucos segundos depois, Miu terminou de preparar tudo. As bombas estavam no lugar. Soda viu isso e percebeu que, como ainda estavam usando armas humanas, esses 2 ainda não tinham adquirido poderes especiais. Ele também sabia que, mesmo que conseguissem deixar a primeira fera à beira da morte, a fera gorila ainda sobreviveria. Além disso, a explosão da bomba tornaria a situação mais violenta. Nosso MC sorriu porque pensou que, de qualquer forma, tudo o que ele precisava fazer era ajudá-los e derrotar os monstros. A atmosfera ao longo da área ficou mais intensa à medida que os últimos 5 segundos antes da meia-noite chegavam. Miu apertou o botão da bomba. As 2 senhoras se prepararam. O cronômetro chegou a 0, e como previsto, um enorme círculo mágico apareceu. Toda a área também foi envolvida por uma aura negra. O teletransporte dos monstros abissais podia ser visto mesmo a 1 quilômetro de distância. E, sem mais nem menos, 2 monstros semelhantes a macacos foram convocados. Sakura até comentou que eles tiveram sorte porque havia 2 feras. Soda ouviu isso e disse que era um idiota. Miu não perdeu mais 1 segundo e apertou o botão da bomba. Uma enorme explosão foi vista na área. A poeira cobriu a área e Miu estava com um sorriso no rosto. Ela aconselhou Sakura a acabar com as 2 feras. Mas quando a fumaça se dissipou, elas ouviram um rugido alto vindo da fera que parecia um gorila. Sakura notou que uma delas estava caída, mas a outra não estava nem mesmo ferida. O monstro que tem uma defesa como a de um macaco bebê já estava fora. Isso irritou o monstro que parecia um gorila. Assim que viu Miu e Sakura, ele correu em direção a elas. Miu continuou a usar sua arma para repelir a fera que se aproximava. Mas, depois de algum tempo, ela ficou sem balas. A fera então continuou seu ataque. Miu aconselhou Sakura a fugir o mais rápido possível. O gorila enfurecido, semelhante a uma besta, já havia carregado seu punho. Seu alvo não era outro senão Sakura. Por sorte, Miu conseguiu salvá-la antes que o soco mortal caísse. A fera esmagou o concreto e imediatamente se agarrou a uma das pedras. Ela seguiu seu ataque anterior jogando a pedra na direção da Miu, e dessa vez, as moças não tiveram como se esquivar. A Miu sofreu todo o dano, mas mesmo em seu estado, ela ainda pediu a Sakura que corresse e se salvasse. Sakura, por outro lado, ainda estava tremendo. O medo a consumiu completamente. A fera então aproveitou a oportunidade para se aproximar dela. Estava prestes a esmagar essa senhora até virar uma polpa. Miu gritou a plenos pulmões para que a fera parasse. Sakura fechou os olhos enquanto se preparava para o impacto. Ela sabia que morreria assim que fosse atingida. E então, houve um grande estrondo. O cavaleiro de armadura brilhante havia feito sua jogada. Sota atacou a fera e ela saiu voando. Embora tenha batido em uma parede de concreto, o gorila ainda estava bem. Sua capacidade de defesa era realmente fora de série. O nosso MC fez uma entrada de super-herói, e neste momento, ele exalava seu brilho enquanto protegia a Sakura. Mas, por trás desse movimento legal, sua mão tremia. Mesmo com todo o aprimoramento físico, ela ainda o machucava. Sakura sabia que se não fosse pelo Sata, ela já teria morrido. Miu correu imediatamente em direção a ela e perguntou se ela estava bem. Sota, então, aconselhou esses 2 a se apressarem e deixarem esse lugar. A diferença de poder entre eles era clara, e eles não tinham como derrotá-la. Sakura então falou e perguntou por que Satoshiju estava nesse lugar. Mas nosso MC se recusou a responder a pergunta dela. O mais importante agora era a segurança deles, então eles realmente deveriam ir. E enquanto eles estavam distraídos conversando, a besta gorila já havia saltado e estava prestes a atacar Soda. Ele conseguiu bloquear o ataque no último segundo. Mas o impacto do ataque já podia ser visto. E enquanto o braço da fera ainda estava perto dele, Sota aproveitou a oportunidade para agarrá-lo. Ele então gritou enquanto juntava todos os seus recursos.
Ele então gritou enquanto reunia todas as suas forças. Soda colocou todo o seu peso e jogou o gorila contra a parede. Depois desse ataque, ele estava exausto. Ele notou que mesmo com todo o bônus que recebeu, ainda estava no mesmo nível da besta. E para encerrar essa batalha, Soda sacou sua arma. O corpo do monstro gorila ainda estava tremendo por causa do ataque. Ele claramente sofreu algum dano. Nosso MC usou isso como sua chance e correu em direção a ele. Ele conseguiu acertar seu ataque e esfaquear o gorila perto do peito. O monstro abissal gemeu de dor. Então, ele seguiu com outro ataque. Seu plano de causar dano contínuo ao oponente foi bem sucedido. Uma notificação do sistema UH confirmou sua vitória e parabenizou o RMC por subjugar um monstro abissal de estágio 2. O gorila soltou um último rugido antes de seu corpo se desintegrar. E como de costume, os monstros derrotados deixam cair pedras e armas. Miu e Sakura ficaram maravilhadas com o que testemunharam. Elas também sabiam que as pedras e a arma eram as recompensas especiais que estavam buscando. Sota sorriu. Ele estava satisfeito com o resultado. Ele então pediu a Taketo que se apressasse e descesse, pois a outra fera ainda estava esperando. O Take-Two gritou com ele. Ele não sabia como deveria descer do teto. Curiosamente, Sota comentou que seu amigo era realmente inútil. Nosso MC pulou para buscar Taketo. Ele o agarrou pelo colarinho e a alma de Taketo quase deixou seu corpo. Os dois então se aproximaram do macaco incapacitado e ele disse ao amigo para acabar com ele. Mas uma voz disse para os dois esperarem. Era de Sakura e Miu. As duas seguiram seu caminho até o Sota. Seu objetivo era apenas agradecer ao nosso MC por salvar suas vidas da fera. Mas o Sota entendeu de outra forma e pensou que as duas estavam apenas querendo dar o golpe final no macaco. E enquanto eles estavam pensando nisso, Miu lhe ofereceu condições incrivelmente boas. O Take-Two também sugeriu que eles deveriam ouvi-los primeiro, mas Soto estava firme em sua decisão. Ele então entregou sua arma ao amigo para acabar com o outro macaco. Take-Two não teve outra escolha e pegou a arma. E sem mais nem menos, ele deu o golpe final no monstro abissal. Sinceramente, acho que essa morte deveria ter sido dada a Sakura. Suas bombas foram as que incapacitaram o monstro. De volta à recapitulação. O segundo take foi então recompensado com uma pedra e uma arma. Ele então perguntou a Soda se esse monstro abissal não se moveria mais. Nosso mestre de cerimônias confirmou isso e lhe disse que era o suficiente. Tudo o que Taki precisava fazer agora era consumir a pedra e obter a arma. Enquanto isso, Sakura sugeriu a Miu que eles também deveriam ir. Miu disse a Sota que, mais cedo ou mais tarde, eles se encontrariam novamente. Ela também observou que parecia que as informações de Sota eram mais precisas do que as dela. Miu aproveitou a oportunidade para pedir a ajuda dele na próxima luta, e, em troca, eles concederão a Sota tudo o que ele quiser. Essa foi realmente uma ótima oferta e fez Sota pensar. Miu acrescentou que a família Hanashima tem a responsabilidade de proteger a cidade. Portanto, será realmente importante que eles adquiram habilidades e poderes especiais. Sota disse a ela que pensaria sobre isso. Por enquanto, eles devem partir rapidamente. Miu ficou feliz com a resposta dele, e disse que, se ele já tivesse se decidido, poderia entrar em contato com Sakura. Depois disso, as duas senhoras foram embora e nosso MC soltou um suspiro de alívio. Quanto a Taketo, Soda o instruiu a comer a pedra abissal, Nosso microfone também pegou a outra. A aura negra envolveu seu corpo. Mais uma vez, o poder reagiu rapidamente ao seu corpo. O sistema então o informou sobre o bônus que ele recebeu. Ele aumentou o efeito da segunda habilidade da alma do lobo solitário, em 10. Nosso MC recuperou o fôlego depois de absorver o novo poder. Ele tentou balançar o braço e percebeu que não era tão ruim assim. Quanto a Taekto, ele ficou com uma expressão amarga no rosto. Isso fez com que nosso MC perguntasse qual era a habilidade que ele tinha. O loiro então revelou que recebeu a habilidade Olho de Águia. Ela permite que ele veja até 2 km de distância. Ele achava que essa habilidade não seria realmente útil para batalhas. Mas Sota lhe disse que seu melhor amigo conseguiu uma das melhores habilidades. Ele então o lembrou de que, além da habilidade, Take-Two também recebeu uma arma. Quanto ao nosso Mac, ele recebeu a arma de nível 1, Assault of the Flames. É um estilingue que concede ataques atribuídos ao fogo, e seu dano será igual a 10 de sua força e velocidade. Ele sorriu, pois sabia que essa era realmente uma arma muito boa para se ter. Sota então perguntou sobre a arma e sua habilidade. A expressão sombria que Taketo tinha agora havia desaparecido. Ele disse a Sada que a arma tem a habilidade de precisão, e desde que esteja em sua linha de visão, ele será capaz de acertar o alvo.
Seu quinto tiro também terá um aumento de dano com base em sua vitalidade máxima. A arma de Taketo realmente funciona bem com seu olho de águia, então os dois ficaram contentes. Ele então agradeceu a Sota por essa oportunidade. Os dois seguiram em direção à casa deles. Eles comemoraram quando a ideia de que o mundo estava ao alcance deles veio à mente. Enquanto isso, na rua movimentada, Mio e Sakura também estavam voltando para casa. Mio estava conversando com alguém e se desculpou profundamente porque seu erro fez com que elas perdessem as habilidades de queda. Ela então confirmou o nome do cara que as ajudou a derrotar os monstros Abyssal, U. Ele era um dos colegas de classe da Sakura. E Shiju também. Mio observou que ela fará uma verificação de antecedentes sobre ele amanhã. A pessoa do outro lado da linha disse algo importante. Mio suspirou e repetiu o nome de Sata. De volta ao hotel, o clima ainda era o mesmo. Barulhos obscenos ainda podiam ser ouvidos no outro quarto. Taketo então perguntou ao amigo se aquele era realmente o lugar onde ele estava hospedado nos últimos dias. Sota revelou que já havia se acostumado com o som. Então, ele também deveria aguentar. Taketo mudou de assunto e revelou que tinha cerca de 10.000 ienes com ele no momento. Isso dá cerca de 67. Sota lhe disse que ainda tem um pouco mais, mas observou que as moedas logo perderão o significado. Mesmo sem dizer nada, a expressão facial de Tato era mais do que suficiente para saber a ideia que ele tinha em mente. Sota protestou rapidamente e lhe disse que não permitiria que ele pedisse uma única massagem. Taketo então provocou seu melhor amigo, porque Sota pensou algo assim. A brincadeira foi interrompida quando alguém bateu à porta. Era uma entrega. Os dois pediram comida e o refrigerante foi buscá-la. Ao pegar a comida, algo chamou sua atenção. Era uma senhora de cabelos vermelhos que lhes entregou o jantar. Ela tinha uma notável tatuagem de rosa vermelha nas costas e viu de relance o nosso MC. Enquanto os dois se olhavam, a atmosfera ficou estranha. Soda corou e nosso garoto apenas esfregou a cabeça. Ele não conseguiu dizer uma palavra sequer. Ele fechou a porta e pensou consigo mesmo que tinha sido por pouco. Enquanto comiam, Suda pensava no fenômeno que aconteceria amanhã. Às 8 horas da manhã, em vez do sol normal, aparecerá um novo sol verde. E de acordo com o romance, ele será chamado de Sol Esmeralda. As pessoas de todo o mundo testemunharão esse fenômeno, pois todo o seu entorno será tingido de verde. Ao mesmo tempo, uma voz misteriosa dirá que a Terra estará sob o controle do abismo. Todas as nações não poderão ignorar isso e tomarão medidas sérias. Uma conferência internacional de emergência também ocorrerá, e quando a terceira e a quarta zonas de transferência aparecerem, pessoas com habilidades poderosas se revelarão. Esses eram os humanos que conseguiram matar os monstros do abismo antes dos outros. O mundo também começará a formar suas próprias forças e a treinar uma equipe de resposta especial. Todos os cientistas do mundo também colaborarão para criar armas que possam combater os monstros do abismo. No entanto, no final, a humanidade não vencerá. Essas chamadas armas avançadas não serão capazes de resistir ao poder dos monstros. Em seguida, Take-Two perguntou a Sote se já existem muitas pessoas com habilidades poderosas como a deles, e já que seu melhor amigo poderia ser considerado o mais forte do mundo no momento. Ele lhe perguntou como o classificaria. Nosso MC lembrou que, no momento, há cerca de 200 usuários de habilidades, e para classificar Takedo, ele estaria entre os 30 primeiros, no mínimo. Assim que respondeu a essa pergunta, Sota pareceu se lembrar de algo. Take-Two também ficou chocado ao ouvir sua classificação. Ele não esperava que fosse tão alta. Ele exclamou que isso era realmente incrível. Então, percebeu que Sato estava novamente perdido em seus pensamentos. Sato perguntou ao amigo: "O que há de errado?" De repente, Soda saiu correndo e lhe disse que já voltava. Take-Two então se perguntou se seu amigo era uma reencarnação ou algo assim. Ele chorou um pouco ao perguntar a Deus por que não foi ele quem teve essa oportunidade. Enquanto isso, nosso mestre de cerimônias estava na área das moças do caixa e perguntava sobre uma certa garota que tinha uma roupa elegante. Era aquela que ele viu antes, mas a moça do caixa lhe disse que eles não tinham funcionários assim. Mas ela lembrou que há uma freelancer que corresponde à descrição dele, embora ela entre e saia quando quer. Ela acrescentou que também estava se perguntando por que aquela senhora continuava voltando à loja deles, embora pudesse ganhar mais em um lugar muito melhor. O rosto de Sota se iluminou quando ele confirmou que aquela era a garota que estava procurando. A moça do caixa perguntou se ele a conhecia,
Mas o MC ignorou a pergunta e apenas perguntou em que quarto ela estava hospedada no momento. A moça então se desculpou. Ela revelou que não pode divulgar informações sobre os clientes, mas sua expressão mudou, e seus olhos se arregalaram assim que Solta lhe entregou uma grande quantidade de dinheiro. Com uma expressão brilhante e gentil, ela revelou que a garota que ele estava procurando estava no quarto 502. Sota agradeceu e disse a ela que se essa informação vazasse, ela poderia procurá-lo, e ele faria o possível para ajudá-la. A moça do caixa exclamou que ele não deveria contar a ninguém sobre a transação deles. Nosso MC então entrou no elevador e apertou o 5º andar. E enquanto estava a caminho, ele se lembrou de algo. No romance, o mundo tem 12 usuários de habilidades conhecidos como as 12 estrelas. Todos e cada um deles são fortes o suficiente para destruir uma cidade inteira sozinhos, e entre esses 12, havia 5 que estavam no auge. Seus pontos fortes eram incomparáveis. Um deles tinha a habilidade chamada Destroyer of Scorpio, Destruidor de Escorpião. Seu nome nunca foi mencionado no romance, mas sua história pessoal e seu passado sim. Uma de suas características notáveis é que ela tem uma rosa vermelha tatuada nas costas. Scorpio era incrivelmente brutal com os homens, despindo-os e chicoteando-os. E, aparentemente, ela tem uma sala onde mantém presos os homens que captura. Soda saiu do elevador. As coisas estavam começando a fazer mais sentido. A tatuagem de rosa e até mesmo o trabalho de adulto. A garota que ela viu antes era provavelmente a Scorpio. Ele então ficou na frente da sala e se perguntou o que diria a ela. Além disso, Scorpio odeia homens, então também seria impossível que Shell concordasse em falar com Solta. Mas antes que pudesse bater na porta, ele se assustou ao vê-la se abrir. A senhora com a tatuagem de rosa estava realmente nesse quarto, e viu Solta. Ela exalava seu charme e se lembrou do nosso MC do encontro anterior. Soda ficou corado e rapidamente tentou se desculpar por ter aparecido sem avisar. A moça se aproximou e perguntou se ele havia tentado segui-la até seu quarto. Nosso MC sabia que estava em apuros. Ele tentou negar, mas estava muito nervoso para fazer isso. E para selar o acordo, a senhora se inclinou novamente e sussurrou que cobrava 5 por uma rodada. Nosso garoto não estava pronto para abrir mão de sua inocência. Então, ele fugiu apressadamente enquanto dizia a ela que não era isso que ele queria dizer. A senhora de cabelos vermelhos achou essa interação estranha. Ela sabia que havia algo de estranho com Sota e pensou que, por precaução, não continuaria sua estadia nesse lugar. De volta ao seu quarto, Taekto já estava dormindo. Soto se perguntou como ele estava sendo constantemente confundido por aquela senhora. Ele então pensou que deveria deixar para lá e dormir por esta noite. No dia seguinte, já eram 7h59 da manhã quando Tak acordou. Ele perguntou a Solta se ainda podia voltar a dormir. Mas o nosso mestre de cerimônias tinha uma expressão séria no rosto, enquanto olhava para a janela. Ele ordenou que Tak-Tu se levantasse, pois faltava apenas 1 minuto para um fenômeno importante acontecer. Tak se lembrou de que esse era o momento em que o sol mudaria. Então, ele correu apressadamente ao lado de Soda. O momento chegou, e ele ficou incrédulo. O sol, antes brilhante, havia sido envolvido por uma fumaça escura, e logo estava sendo cercado por essa luz verde. Nosso MC comentou que estava começando. Alguns segundos depois, a luz do sol realmente ficou verde. As pessoas do lado de fora tentaram esfregar os olhos para ver se havia algo errado com eles. Então, perceberam que era a mesma coisa para todos eles. Os civis começaram a entrar em pânico ao testemunharem esse fenômeno estranho. Eles se perguntaram o que diabos estava acontecendo. A luz verde continuou a envolver o sol escaldante. Naquela mesma hora, a senhora de cabelos vermelhos estava andando do lado de fora. Ela ainda está com sono, mas sua mudança para outro local não pode ser evitada. Depois que Soda acordou no meio da noite. Tudo o que ela queria fazer agora era ir para outro hotel e descansar um pouco. Mas então ela percebeu que o sol tinha ficado verde. Com um sorriso triste, ela se lembrou do que seu sensei lhe disse uma vez. Às vezes, pacientes com câncer também desenvolvem daltonismo. Acontece que ela já estava doente. Ela levantou a mão, bem alto, como se estivesse alcançando o sol, e comentou que é muito bonito. Essa cena é do ponto de vista dela. É realmente uma visão desconcertante. E então, como se algo tivesse se apagado, o sol verde desapareceu e foi substituído pela constelação de Escórpios. Os olhos dela eram os únicos que tinham visto isso. A próxima coisa que a senhora percebeu foi que já estava caindo no chão. E lá se foi ela. De repente, ela desmaiou no meio da rua. De volta a esses dois. Sota disse ao Take-Two para se preparar para o que aconteceria a seguir. Uma voz sinistra foi ouvida em todo o mundo.
Ela saudou a todos, e se dirigiu aos humanos como terráqueos tolos. Sota e Taketu têm expressões desconfortáveis ao ouvir a voz dizendo que alguns deles já foram mortos. Receberam seu presente. Em meio ao sol verde, uma fumaça roxa e ameaçadora começou a tomar forma. A voz continuou dizendo que aqueles que receberam o referido dom já possuíam habilidades que superavam o que outros humanos eram capazes de fazer. E por causa disso, eles agora experimentarão o verdadeiro inferno. A fumaça roxa então materializou esse rosto demoníaco que sorria por toda a área. Ela também anunciou que eles agora estariam jogando um pequeno jogo, uma luta entre humanos e os Abyss Monsters, a Abyssal War. Ele revelou que eles, os Abyssal Monsters, passarão pelos círculos de teletransporte que conectam a Terra e o abismo. Se os humanos conseguirem derrotar esses monstros todas as vezes, eles receberão poderes que ultrapassarão a humanidade. Mio e Sakura também ouviram o anúncio. Os abismos aparecerão por toda a Terra. Haverá 999 deles, e sua dificuldade variará do estágio 1 ao 99. Cada portal também terá um número aleatório de monstros abissais, que variará de 1 a 9. E a única maneira de vencer esse pequeno jogo era derrotar todos os monstros abissais. A entidade demoníaca tinha um sorriso diabólico ao anunciar que, se a humanidade perder, eles devorarão todos os seres vivos da Terra. Em resumo, a guerra abissal determinará se uma determinada raça continuará a evoluir ou deixará de existir. Essa entidade então se despediu e observou que havia revelado informações demais. Os jogos são mais interessantes quanto menos se sabe. Antes de desaparecer, ele desejou boa sorte à humanidade e esperava receber uma boa luta. E lá se foi ele. Era como se nada tivesse acontecido. Após o discurso, Take-Two se dirigiu a Sada. Ele queria confirmar se a humanidade venceria esses monstros no final da Guerra Abissal, mas o nosso MC não disse uma palavra. E isso porque, no romance que ele leu, a esperança final da humanidade ainda estava derrotada. E eles perderam a guerra por completo e sem esperança. Sota então disse a Take-Two que, se fossem eles, talvez pudessem mudar o futuro. E essa revelação chocou Tak, pois a inevitável desgraça da Terra estava realmente acontecendo. Enquanto isso, uma conferência que continha o resumo de todas as informações de todo o mundo sobre os monstros abissais conhecidos foi concluída. Um homem idoso do país de Novales liderou essa reunião e disse a todos que todas essas informações eram verdadeiras. A Terra se tornou um playground para criaturas desconhecidas. O representante do exército então explodiu de raiva e gritou que eles deveriam destruir esses monstros com suas armas imediatamente. Ele até acrescentou que nenhuma criatura deste mundo sobreviveu ao armamento deles. Esse homem é Koji Matsumoto. Ele observou que esse assunto é para o exército resolver. Derrotar os monstros e, ao mesmo tempo, minimizar as baixas de civis é o que faz mais sentido. Mas outra pessoa se intrometeu e revelou que, de acordo com os relatórios, as armas de fogo pequenas eram inúteis contra os monstros Abissal M de classe 2. O nome desse cara é Ryuta Itu. E ele disse a todos que eles ainda não têm ideia se alguma arma de fogo funcionará contra os próximos monstros abissais que aparecerem. Todos eles estavam se perguntando o que deveriam fazer em seguida, especialmente o exército. A pressão estava realmente afetando-os. Yuta então teve uma ideia brilhante. Ele se perguntou se eles deveriam criar o chamado Super Esquadrão. Eles reuniriam as pessoas com habilidades sobre-humanas para lutar contra os monstros abissais. O chefe da reunião achou que essa não era uma má ideia. O único problema era como eles poderiam recrutar todas essas pessoas. O velho então perguntou a Ryota se ele poderia contar com ele para esse assunto. Quanto a Koji Matsumoto, ele foi encarregado de manter a paz em todo o país. As pessoas começarão a entrar em pânico quando souberem a verdade sobre os monstros abissais. Todas as pessoas presentes na reunião receberam seus papéis e concordaram com todas as suas agendas. Enquanto isso, Soda e Take-Two estavam caminhando ao lado de um parque. Enquanto conversavam sobre seu próximo passo, nosso mestre de cerimônias revelou que a nação logo criará o Super Esquadrão para lutar contra os monstros abissais. O cara perguntou se eles iriam se juntar a eles. Sota lhe disse que não. Eles lutarão e trabalharão como mercenários. No romance, o protagonista perdeu a maior parte de sua liberdade e as chances de se tornar mais forte ao se juntar ao governo. Esse é o primeiro passo de Sota para mudar o futuro. Ele explicou ainda a Take-Two que entrar para o Super Squad terá grandes vantagens, mas sua liberdade será. O fato de o homem ser limitado supera tudo. Take-Two concordou com isso e perguntou para onde eles estavam indo agora.
Com uma expressão séria, nosso MC lhe disse que iria apenas cuidar de alguns assuntos pendentes. Depois disso, eles treinariam durante as semanas até a próxima aparição dos monstros abissais. O Take-Two ficou assustado ao ouvir o assunto inacabado de que seu melhor amigo estava falando. Ele então tentou confirmar, perguntando se isso era sobre seu tio. Ele já tem uma ideia do que está por vir. Nosso MC não respondeu à sua pergunta. Sua expressão foi mais do que suficiente para confirmar seu plano. Take-Two bateu no ombro de Suda e lhe garantiu que sempre estará ao seu lado, mas ainda o lembrou de que ele não precisa ser um criminoso agora. Afinal de contas, o plano deles era se tornarem heróis que logo salvariam o mundo. Soda olhou para ele e lhe disse que sabia disso. Ele então sorriu, pois fazia as coisas do seu jeito. De volta com esses dois bêbados que não servem para nada. A casa inteira estava uma bagunça. Os dois não fizeram nada, mesmo que já tivessem assistido às notícias sobre os monstros abissais. O primo de Sota xingou enquanto dizia que Sota deveria ter lhes dado a casa muito antes. Eles não podem nem mesmo gostar de viver aqui agora por causa dos monstros. Seu pai então lhe disse para se acalmar e aproveitar o momento. A expressão calma que ele tinha em seu rosto durou até que ele notou algo. Toda a bebida que eles tinham acabou. Ele ordenou ao filho que saísse e comprasse mais. O problema é que ele não conseguiu terminar a frase. Seu filho foi subitamente atacado. Ele tinha um corte na garganta. O bêbado entrou em pânico e exclamou que seu filho estava morto. Mal sabia ele que alguém já estava ao seu lado. Era Sota. Seu tio caiu para trás assim que o viu segurando uma arma abissal. Com uma expressão fria e vazia, nosso MC lhe disse que ele seria o próximo. Esse cara tentou argumentar com Soda que ele já estava cometendo um crime ao fazer isso. Ele chamou Soda de assassino. Mas isso não incomodou nem um pouco o nosso MC. E como isso não funcionou, a próxima coisa que ele fez foi implorar por sua vida. Enquanto tremia, ele disse que ainda era o tio de Sota e que eles eram uma família. Sota ficou confuso assim que ouviu a palavra família. Ele então se enfureceu e gritou que esse bêbado aqui era o mesmo que roubou sua mãe quando ela ainda estava viva e a levou a um túmulo prematuro por causa da herança. Depois que ela morreu, seu tio não parou de reivindicar o último pedaço de memória que ele tinha com seus pais. Seu tio tirou tudo dele. E é por isso que era impossível para ele ver o tio como sua família. Esse cara não tinha nem um pouco de culpa em seu corpo. Lágrimas corriam por seu rosto, pois ele já estava temendo por sua vida. Ele implorou para que a Sata parasse. Esse cara até queria trocar um segredo que Sata queria saber durante toda a sua vida. Mas nosso MC já havia decidido que tomaria o destino em suas próprias mãos. Agora, antes que a faca o atinja, seu tio exclama que sabia quem era a pessoa que havia matado a mãe de Sota. E essa revelação parou Sota. Ele ficou congelado em choque. Seu tio repetiu as mesmas palavras durante todo esse tempo. Ele conhecia o assassino. Sota levou alguns segundos para processar o que acabara de ouvir. E assim que voltou a si, ficou mais furioso. Ele então perguntou ao tio quem era o assassino. O cara então lhe disse que era o sobrinho do chefe Katou. Aquele rapaz estava dirigindo bêbado e atropelou a mãe de Soda. Nosso MC perguntou como diabos o tio dele sabia disso. Ele contou que foi quando ele e o chefe foram beber juntos. O chefe bebeu muito e, sem querer, revelou o segredo. Seu tio então usou isso para chantageá-lo e extorquir dinheiro deles. As coisas estavam começando a fazer sentido agora. Sota finalmente descobriu por que a polícia parou repentinamente de investigar a morte de sua mãe. Lentamente, seu tio se levantou e estava prestes a sair de casa. Ele disse a Sota que, como ele havia revelado um segredo, não deveria mais matá-lo. No último segundo, esse bastardo olhou uma última vez para Sota e pensou que nunca o perdoaria por isso. E foi nesse momento que ele soube que tinha feito besteira. Seus olhos ficaram vermelhos de repente. Ele caiu de joelhos enquanto olhava para a faca que perfurava seu peito. O sangue se espalhou por todo o lugar assim que ele foi arrancado. Sota tinha uma expressão fria enquanto olhava para a situação patética de seu tio. Naquele momento, Tacto abriu a porta e ficou horrorizado com a cena que presenciou. Nosso mestre de cerimônias disse ao seu melhor amigo que, nos próximos meses, as pessoas morrerão em breve, então ele deveria agir como se não tivesse visto nada. Take-Two fez o possível para concordar com ele. Sota acrescentou que agora começará a fazer as malas, e que eles treinarão as duas habilidades especiais nas próximas 2 semanas. Depois de mais alguns minutos, a dupla terminou de se preparar.
Sota perguntou a Egito se ele já estava pronto para a lendária aventura. E seu amigo confirmou. Um último toque de punho era sempre necessário para selar o acordo. 2 semanas se passaram, e um carro podia ser visto na estrada. Mio era quem o dirigia. Ela disse a Sakura que ele não esperava que Sota entrasse em contato com o mestre dela e cooperasse com eles na busca por Sakura. Uma habilidade. Sakura respondeu que era o mesmo para ela. Ambas se perguntam como um simples aluno acabou assim. Mio tentou procurar todas as informações que conseguiu encontrar. Mas não há nada de anormal sobre Sota, além de alguns parentes problemáticos. Sakura então viu outra fábrica abandonada, e disse a Mio que era aquela que Sota havia mencionado. Ela exclamou que agora podia ver Soda e Tacto. Mas, ao se aproximarem do local, algo chamou sua atenção. Havia um cara desconhecido encostado em uma das paredes. Ele tinha cabelos loiros e um ar misterioso.